Olá, meus caros. Hoje falaremos sobre por que os Estados Unidos estão gastando 17,9 bilhões de dólares na defesa de Israel. Por quê? Quer saber? Assista o vídeo e descubra. O recente anúncio de que os Estados Unidos vão gastar 17,9 bilhões de dólares na defesa de Israel levantou muitas questões. Para muitos, essa enorme quantia de dinheiro destinada a um país estrangeiro parece difícil de justificar, ainda mais em um momento em que os próprios Estados Unidos enfrentam desafios internos, como desigualdade econômica, problemas de infraestrutura e polarização política. Mas por que então o governo americano está destinando essa soma gigantesca à defesa de Israel? A resposta vai muito além de uma simples aliança militar e envolve uma complexa teia de interesses geopolíticos, históricos, estratégicos e ideológicos que unem os dois países. Primeiramente, é importante entender que a relação entre os Estados Unidos e Israel é profundamente enraizada em uma série de fatores que remontam ao século XX. Desde a criação do Estado de Israel em 1948, o ZESA tem sido um dos principais apoiadores da nação judaica, tanto política quanto financeiramente. Esta aliança tem raízes nas afinidades culturais e religiosas que existem entre os dois países. Israel é frequentemente visto como uma democracia ocidental, em uma região do mundo que historicamente tem sido marcada por regimes autoritários e instabilidade. Para muitos americanos, especialmente aqueles que veem os Estados Unidos como um defensor da liberdade e da democracia no mundo, apoiar Israel é uma extensão desse ideal. Além disso, há uma forte conexão ideológica e cultural entre os Estados Unidos e Israel. Muitos líderes americanos, especialmente os que têm uma base de apoio evangélica, veem Israel como uma parte essencial da visão de mundo deles, devido à sua importância bíblica. Não se pode subestimar o quanto essa conexão religiosa afeta as decisões políticas dos Estados Unidos. Há uma crença amplamente difundida entre os evangélicos de que o apoio a Israel é um imperativo moral, o que acaba influenciando fortemente as ações de governos americanos, especialmente os de inclinação conservadora. No entanto, por trás dessa fachada ideológica, há um cálculo estratégico mais frio e pragmático. O Oriente Médio é uma das regiões mais instáveis e voláteis do mundo. Desde o petróleo até o terrorismo, as questões que emergem dessa parte do globo afetam diretamente os interesses de segurança nacional dos Estados Unidos. Israel, nesse contexto, é visto como um posto avançado dos interesses americanos no Oriente Médio. O país é considerado um dos principais aliados dos SUA na luta contra o terrorismo islâmico e contra a expansão da influência de potências regionais adversárias, como o Irã. O Irã, aliás, é um dos principais fatores que explicam esse enorme gasto de 17,9 bilhões de dólares na defesa de Israel. O governo iraniano há muito tempo faz declarações hostis a Israel e é amplamente considerado pelos israelenses como a maior ameaça à segurança regional no Oriente Médio. O Irã tem ambições nucleares que, de acordo com muitos especialistas, colocam Israel em perigo existencial. Os Estados Unidos, ao fornecer essa quantia para a defesa de Israel, estão de fato garantindo que o país tem os meios necessários para se defender, caso o Irã avance em suas ambições militares. Esse apoio financeiro é também uma forma de garantir a superioridade militar de Israel sobre seus vizinhos. O Oriente Médio é uma região onde os conflitos armados são uma constante. A guerra civil na Síria, a instabilidade no Líbano, as tensões com a faixa de Gaza e as disputas territoriais com a Palestina são apenas alguns dos desafios que Israel enfrenta em sua vizinhança imediata. Para manter uma vantagem sobre possíveis adversários, o país precisa de um exército altamente equipado e tecnologicamente avançado. Os Estados Unidos, com esse financiamento, garantem que Israel tenha acesso às armas mais modernas e sofisticadas do mercado, incluindo sistemas de defesa antimísseis, aviões de combate e tecnologia de vigilância. É importante ressaltar que esses 17,9 bilhões de dólares não são apenas uma doação sem retorno. Os Estados Unidos também se beneficiam economicamente desse acordo. Grande parte do dinheiro gasto na defesa de Israel volta para empresas americanas que produzem armamentos e tecnologia militar. Em outras palavras, esse financiamento serve também para impulsionar a indústria de defesa dos Estados Unidos, criando empregos e fortalecendo a economia interna. Esse ciclo econômico-militar é um dos pilares da relação entre os dois países.
Ademais, os Estados Unidos têm interesse em garantir a estabilidade de Israel, porque um colapso do país teria repercussões em toda a região. Israel é uma potência militar no Oriente Médio e, ao mesmo tempo, um ponto de estabilidade em uma área marcada por constantes conflitos. Se Israel fosse vulnerável a ataques, isso poderia desencadear uma reação em cadeia de instabilidade, afetando aliados do Hezbollah na região, como a Arábia Saudita, Jordânia e Egito. Além disso, a instabilidade em Israel poderia resultar em crises humanitárias, como o aumento de refugiados e mais violência, algo que os Estados Unidos querem evitar a todo custo, já que isso poderia envolver sua participação direta em novos conflitos militares. Outro fator que não pode ser ignorado é a influência política do lobby pró-Israel nos Estados Unidos. Organizações como o AIPAC, American Israel Public Affairs Committee, têm grande peso na formulação de políticas externas dos Estados do SUA. Esse lobby, junto com um forte apoio bipartidário no Congresso, garante que Israel continue recebendo financiamento militar substancial. Independentemente de qual partido esteja no poder, a política de apoio a Israel permanece consistente. Há também uma dimensão tecnológica envolvida nessa relação. Israel é um dos líderes mundiais em tecnologia de defesa, especialmente em áreas como cibersegurança e inteligência militar. Para os Estados Unidos, ter Israel como aliado significa acesso a essa tecnologia de ponta, algo que fortalece as capacidades militares americanas. A cooperação entre os dois países nessas áreas vai muito além de simples compras e vendas de armamentos. Trata-se de uma verdadeira parceria estratégica. Continue assistindo nosso canal Como Assim, curiosidades, curta e siga o canal. Segue o vídeo. Por que os Estados Unidos estão gastando 17,9 bilhões de dólares na defesa de Israel? Essa pergunta ecoa em muitos lares, em muitas conversas. A resposta não é simples, mas é crucial entender o contexto. Para começar, a relação entre os Estados Unidos e Israel é histórica, fundamentada em laços políticos, estratégicos e, claro, culturais. Desde a criação do Estado de Israel em 1948, os USA têm visto o país como um aliado no Oriente Médio, uma espécie de bastião da democracia e da modernidade em uma região repleta de conflitos. Mas a defesa de Israel vai além de meros laços de amizade. É uma questão de interesses geopolíticos. Os USA têm um interesse estratégico em manter a estabilidade na região, e Israel, com suas capacidades militares avançadas, serve como um contrapeso a potências adversárias, como o Irã. Além disso, o apoio financeiro a Israel é visto como um investimento na segurança americana. Quando Israel é forte, os USA acreditam que suas próprias fronteiras estão mais seguras. E não podemos esquecer do lobby pró-Israel, que exerce uma influência significativa na política americana, pressionando por esse apoio contínuo. Mas, ao mesmo tempo, essa quantia exorbitante levanta questionamentos éticos. O que isso significa para os palestinos? O que isso diz sobre as prioridades do Brasil? A verdade é que, enquanto bilhões são enviados para a defesa de um aliado, muitas vozes clamam por justiça e igualdade numa região marcada pela desigualdade. A complexidade dessa relação é um microcosmo das tensões globais, onde dinheiro, política e ética colidem de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender completamente. E assim a pergunta permanece: vale a pena esse investimento? Apesar de toda essa justificativa estratégica, muitos críticos argumentam que o dinheiro gasto na defesa de Israel poderia ser mais bem utilizado dentro dos próprios Estados Unidos, especialmente em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Grupos que se opõem a esse tipo de financiamento frequentemente citam a desigualdade social nos Estados Unidos como um exemplo de como o país deveria priorizar seus próprios cidadãos antes de investir bilhões em defesa no exterior. No entanto, do ponto de vista geopolítico, o governo americano vê essa despesa como um investimento na segurança a longo prazo e na preservação de seus interesses no Oriente Médio. No final das contas, os 17,9 bilhões de dólares que os Estados Unidos estão gastando na defesa de Israel refletem a complexidade de uma aliança que vai além de meros interesses imediatos. É uma relação construída ao longo de décadas, que envolve questões de segurança nacional, afinidades culturais, interesses econômicos e pressões políticas. Para os Estados Unidos, apoiar a defesa de Israel é visto como uma forma de garantir a estabilidade em uma das regiões mais turbulentas do mundo.
proteger seus próprios interesses estratégicos e fortalecer laços que vão muito além do aspecto militar. Por mais controverso que possa parecer, esse gasto é uma peça-chave em um quebra-cabeça geopolítico muito maior. Obrigado por assistir nosso canal Como Assim? Curiosidades. Curta e siga o canal, comente e compartilhe para seus amigos. Toque o sininho para mais vídeos. Como Assim? Curiosidades.